Então, para exercitar esse conceito de recursividade, vamos pensar num problema simples que vocês já conhecem e já resolveram mais de uma vez, tenho certeza, e tentar propor uma solução recursiva para esse problema. Isso é muito comum, tá? É comum a gente ter problemas que a gente sabe resolver de forma iterativa, mas a gente, por alguma razão, quer resolver de forma recursiva, tá bom? Então, o problema é esse. Dado um vetor, no caso aqui eu estou dando um exemplo de um vetor com 5 elementos, dado o vetor, encontrar o maior elemento desse vetor. Vocês sabem resolver isso aqui de forma iterativa, né? Basta percorrer os elementos do vetor, guardando o maior valor visto até cada iteração, certo? E de forma recursiva, como que a gente pode redefinir esse problema? Lembrem que a gente tem que... O primeiro passo para a gente pensar numa solução recursiva, uma definição recursiva para um problema, é você pensar no subproblema ou nos subproblemas, como você subdivide esse problema em problemas de natureza similar, certo? Então, para isso, eu tenho aqui no nosso exemplo um vetor de 5 elementos. Que eu posso definir o problema de encontrar o maior valor em um vetor de 5 elementos como da seguinte maneira. Primeiro, acha o maior valor em um vetor de 4 elementos, composto pelos 4 primeiros elementos do vetor. E aí, resolvido esse subproblema, como que eu resolvo o problema original? Né? E essa resolução do subproblema é a mágica da recursividade. A gente não precisa resolver o subproblema diretamente, porque ele vai ser resolvido recursivamente também. A gente só precisa saber, dado a solução desse subproblema, que é um problema menor do que o original, como que eu resolvo o problema original. Então, se eu sei o maior valor desse subvetor, que no caso aqui é 7, como que eu resolvo o problema original? Basta eu comparar o maior valor desse subvetor com o elemento que eu deixei de fora. Então, no caso aqui vai ser o 7, que é o maior desse subvetor. Ele é maior do que o 5, então o maior elemento de todo esse vetor é o 7. Se aqui tivesse um número maior do que 7, eu iria ver que esse valor é maior do que o maior desse subvetor e retornaria esse valor aqui, certo? Bom, então como que a gente implementa isso? Vamos supor que o nosso método é esse aqui, um max, recebe um vetor e um tamanho desse vetor, certo? E ele vai retornar o maior valor desse vetor de inteiros, ok? Então, a nossa estratégia é essa. Ó. Eu vou fazer uma chamada recursiva, então vou chamar o próprio método max para o mesmo vetor, só que agora falando que esse vetor é para eu considerar só os n-1 elementos, primeiros elementos desse subvetor, certo? Então, sempre eu vou considerar os primeiros elementos, os primeiros n elementos. Então, eu vou resolver o problema para n-1, que é exatamente isso aqui para o nosso exemplo. E isso vai me retornar um valor. E agora eu só preciso verificar se esse m é maior do que o último elemento do meu vetor, que é o elemento que eu tirei desse subproblema. Certo? Se o m é maior do que o último elemento, o maior elemento do vetor original é m. Caso contrário, o maior elemento é o último elemento. Certo? E isso é uma implementação recursiva para esse problema. Falta um ponto muito importante, que é o caso base. Né? Se eu ficar fazendo essa chamada recursiva da maneira como está aqui, ela vai virar uma recursividade infinita, porque ele vai sempre decrementar o n e chamar o max. Decrementa o n, chama o max, decrementa o n, chama o max. E esse n vai virar menos infinito e eu nunca vou chegar numa solução. Então, qual vai ser o meu caso base? Meu caso base é quando n é igual a 1, por exemplo. Quando eu tiver um único elemento no meu vetor, o maior valor desse subvetor é aquele elemento que é o primeiro elemento, o V0, certo? E sempre, né, o caso base, eu tenho que testar ele antes, né, eu tenho que verificar se eu estou no caso base antes de passar para o caso recursivo, ok? Bom,
Tem outras formas da gente subdividir esse problema, né, ou definir esse problema de forma recursiva? Sim, tem. Eu posso, ao invés de tirar o último elemento, tirar o primeiro elemento. Qual a desvantagem disso? A desvantagem disso é que aí os subproblemas começam a ter características, os subvetores começam num índice que não é o zero, né? Porque o vetor é sempre o mesmo, eu não estou criando cópias desse vetor, né? Porque seria bem ruim se eu ficasse criando cópias, a cada chamada recursiva eu criar cópia desse vetor. Então, se eu estou usando sempre o mesmo vetor, o índice zero é sempre esse cara. Então, se eu quiser resolver um subproblema a partir do índice 1, eu teria que passar um parâmetro a mais aqui. Além do n, eu teria que passar o índice inicial, né? do subvetor, certo? Na realidade, o n eu não precisaria passar, porque eu tenho o v.length, né? Então, o n eu poderia passar só o índice inicial, mas aí assim fica mais elegante, né? Outra estratégia é você criar dois subproblemas. Você pode dividir o vetor no meio e resolver o problema para a metade esquerda e depois o problema para a metade direita e comparar esses dois maiores valores das duas metades e o que for maior é o maior de todos. Certo? Essa é uma estratégia bem legal também. Fica um pouquinho mais complicada, talvez, alguns detalhes aqui na implementação, mas funciona também.